Seja bem-vindo a mais um programa Viva a Esperança. Esse programa que é voltado ao aconselhamento bíblico. Falamos sobre temas para o coração. Palavra de Deus que transforma a nossa alma e nos leva a olhar para Ele, somente para Ele, como solução para a nossa caminhada em meio a dias bons ou dias difíceis. Eu, Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, e comigo sempre o presbítero Matheus Solino. Dê uma boas-vindas aí o pessoal, Matheus. Bem-vindos a mais um programa, Viva Esperança. Prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês, trazer um pouco do que a palavra de Deus nos ensina, né, como andar nessa vida, nesse mundo, com fé, com esperança. Isso aí. O pessoal pode se preparar para acompanhar os nossos programas. Quais dias e horários? O nosso programa ele vai ao ar às quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Vamos fazer a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, quarta-feira, 3 horas da tarde. Já conecta aí nas nossas mídias, no YouTube, no Facebook, na rádio Pelapa, que o programa vai estar lá. Excelente. Então, fique por dentro. Nós estamos no nosso segundo programa. No primeiro programa, nós falamos, entre eu e o Matheus, nós falamos sobre a viva esperança, né? A ideia de viver a esperança no Senhor e caminhar no Senhor, tendo essa esperança sempre nos alertando, sempre nos levando à compreensão exata do que é viver os nossos dias e como viver os nossos dias. Então é isso, nós vamos caminhar nessa direção hoje. Especificamente, nós vamos falar sobre aconselhamento bíblico. O que é o aconselhamento bíblico? Se há bases bíblicas para isso, se pastor apenas pode aconselhar ou se qualquer outro membro pode se preparar e aconselhar outros irmãos. Qual a ordenança bíblica nessa direção? E nós vamos ter tudo isso com um convidado muito especial que logo mais nós vamos chamar e vou revelar para vocês logo quem é. Mas antes disso eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, texto propício para o tema nosso, que se encontra em Colossenses capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 16 que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja que Paulo está dizendo isso depois de mostrar a nossa vida a partir do revestimento do Espírito Santo. A regeneração nos dá um novo modo de viver. Mas esse novo modo de viver, ele só vai ser constante, nós só vamos de fato ter uma vida santa e reta perante o Senhor, se a palavra do Senhor habitar ricamente em nós. Mas não só isso, ela tem que habitar para que a gente possa instruir, para que a gente possa ensinar, né, presbítero Matheus? Ensinar as pessoas a respeito dessa verdade. Isso é muito importante, né? As pessoas estão perdendo a sensibilidade daquilo que é real e verdadeiro, porque estão buscando ferramentas em outros locais para tentar entender o problema da alma. Mas a palavra de Deus mostra para nós, se ela de fato for algo que habite em nós ricamente, a direção vai ser Cristo, né? Então, ótimo. Então, vamos revelar o nosso convidado hoje, né? Quem nós vamos chamar, presbítero Matheus? Então, vai estar aqui com a gente hoje, reverendo Jonatas. Quem é o reverendo Jonatas? Para o pessoal saber, reverendo Jonatas está aí na tela com a gente. O reverendo Jonatas é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Barra Funda, lá juntamente com o reverendo Mauro Meister. Ele, né, tem aí um currículo, né, voltado para essa área do aconselhamento bíblico. Jonatas começa a sua caminhada lá no Instituto Bíblico, onde eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo e conviver com ele lá por 2 anos. Depois foi para o seminário JMC, formado ali no nosso seminário, José Manuel da Conceição, e agora ele tem cursado, né, também uma graduação, está fazendo
letras, com ênfase em inglês, já está caminhando aí para o fim, mas, acima de tudo, ele buscou se aperfeiçoar na área do aconselhamento bíblico. Ele é mestre, hoje, ele é mestre em aconselhamento bíblico pelo nosso centro de pós-graduação Andrew Jumper. E o Jonatas tem caminhado, né, ensinando, dando palestras, cursos nessa área, e muita gente já tem sido estimulado a buscar o aconselhamento bíblico. Eu fui um deles, caminhei nessa direção com os conselhos desse jovem pastor e querido amigo, mas também falar que o Jonatas é casado com a Tatiane Miranda e pai da linda Ana Beatriz. Bem-vindo, Jonatas. Se apresenta aí um pouco mais também para o nosso pessoal. Muito obrigado, queridos. É um prazer estar aí com vocês, com Mateus, Robert. Estar nesse programa da Lapa, para mim, também é um privilégio muito grande, né? Tendo em vista que fiquei na Lapa ajudando, auxiliando aí desde 2010 como seminarista, depois licenciei aí, depois fui ordenado, pastoreei essa igreja auxiliando, né, e pegando parte da equipe pastoral, e isso é graça de Deus, poder ver a igreja se desenvolver, entrar em outras áreas, né, e ser bênção na vida do povo. Então, eu agradeço muito a Deus por esse privilégio, e principalmente pelo privilégio de falar sobre esse tema que me é caro, né, eu gosto tanto, tenho me dedicado a ele, e estar entre amigos, né, é melhor ainda, essa conversa ainda é melhor. Muito obrigado. Ótimo, que bom, reverendo Jonatas. Então, vamos começar definindo um pouco, né? O que é esse aconselhamento que o senhor tem se dedicado aí ao estudo, que a gente quer falar bastante dele aqui no nosso programa. O que é o aconselhamento? Essa é uma boa pergunta, e a gente precisa, assim, vamos começar um processo histórico um pouquinho para chegar a entender esse movimento, né? O aconselhamento, ele vem sendo desenvolvido já na história da igreja, com uma ênfase, né, do cuidado da alma, cuidado das pessoas, só que de um período, mais ou menos, do século XIX, ele meio que saiu de cena e as teorias humanistas começaram a ganhar espaço dentro da igreja, né? E isso acabou acontecendo e a igreja começou a não mais cuidar dos seus cristãos, do seu povo, e começou a delegar esse serviço, terceirizar esse serviço. E na década de 70, final da década de 60, década de 70, um homem, um pastor, incomodado com essa falta de cuidado, né, e vendo ali a dificuldade de ajudar pessoas e querendo ajudar pessoas, começou a fazer cursos na área, vou dizer aqui, na área secular, né? Ele foi trabalhar no hospital psiquiátrico, numa ala de doentes mentais, ele foi se aperfeiçoar, só que ele chega à seguinte conclusão: isso aqui não é suficiente, não vai ser suficiente para cuidar da alma, para cuidar do ser humano e resolver o problema do ser humano. E ele começa, então, uma investigação a partir da escritura, né? Então, esse homem chamado, né, Jay Adams, que faleceu semana passada, né? Então, no auge dos seus 91 anos, ele começou esse movimento, e ele é considerado o pai, né, desse movimento moderno de aconselhamento. E esse movimento ele foi crescendo, ele foi se estruturando, e hoje nós temos, né, várias linhas, várias ramificações, e isso não vem ao caso nesse momento, né, mas todos eles têm esse mesmo fundamento, né, podemos dizer que esse mesmo pai. E o aconselhamento bíblico, nós podemos olhar para ele, definir o aconselhamento bíblico, primeiro, de uma maneira mais simples. A gente poderia dizer que é teologia aplicada. Então, no aconselhamento bíblico, o que nós vamos fazer? Nós iremos, através de conversa, através do discipulado, aplicar aquilo que nós cremos a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito do pecado, aplicando a escritura à vida daquele que necessita. Há uma definição bem interessante que eu gosto bastante de Douglas Buchman, que ele diz que aconselhamento
por definição, é um ministério de ajuda. Ele pressupõe um indivíduo que, sendo confrontado por certo grau de confusão, decepção e desespero, e uma segunda pessoa que se empenha para ajudar, analisando a situação do aconselhado, procurando desemaranhar as questões envolvidas e ajudando de uma forma eficaz e efetiva, oferecer conselhos e direções úteis e benéficas, utilizando a escritura sagrada como sendo suficiente para tratar todas as questões do homem. Então, quando a gente olha para o aconselhamento, aplicando esses dois conceitos, né, é a teologia aplicada à vida daquele que necessita de ajuda, que necessita de cuidado. Então, nós podemos pensar no aconselhamento a partir dessa perspectiva, né? E essa perspectiva que o aconselhamento bíblico vai desenvolver. A Bíblia é suficiente para cuidar do homem de todos os seus problemas. Nós precisamos usá-la, né? A ajudar aquele que sofre e precisa de ajuda. Ótimo. Jonatas, então, dentro do que você colocou, o aconselhamento bíblico e o discipulado são duas coisas distintas ou elas são coisas que precisam caminhar juntas? Elas têm que estar lado a lado. Como que a gente pode entender o discipulado e o aconselhamento bíblico? São a mesma coisa ou são duas coisas que precisam caminhar juntas? O discipulado chama o aconselhamento chama o discipulado. Como podemos entender melhor isso aí? Fala para nós. Eu creio que as duas coisas, elas devem caminhar juntas, e eu posso até dizer que são os dois lados da mesma moeda. Então, quando nós olhamos para o aconselhamento bíblico ele vai ser desenvolvido na prática do discipulado. E a prática do discipulado dificilmente não envolverá aconselhamento. Então, esses dois processos, eles vão caminhar juntos, né? Então, nesse desenvolvimento da vida cristã, você usou, né, no início, leu o texto de Colossenses 3, né, 16 ali, ele vai mostrar exatamente esse processo, né, de discipulado e aconselhamento. Então, ele vai dizer, olha, a palavra de Deus precisa habitar ricamente em vocês, para que a partir daí, vocês tendo a palavra de Deus, vocês possam instruir, que seria o processo de discipulado, né, de caminhar junto com a pessoa e conduzi-la a aprender a escritura e aprender a vontade de Deus para a vida, né, e nós temos logo em sequência, né, a instrução e o aconselhamento, e no aconselhamento nós vamos desenvolver também este cuidado mais amplo e mais específico, tentando ajudar o nosso amigo, aquele que está caminhando conosco, a ser mais parecido com Cristo, né? E a gente vai chegar mais sobre o propósito daqui a pouco, né? Mas a ideia é que os dois eles vão ter o mesmo propósito e vão ser feitos intercambiavelmente nesse processo, nesse desenvolvimento. Então, aconselhamento e discipulado caminham juntos e são intercambiáveis. Não há um sem o outro e não há o outro sem um. Então, a gente já leu um texto aqui bíblico mostrando uma ordem, né, da palavra de Deus para nós aconselharmos uns aos outros. Então, a gente já viu que existe uma base bíblica para isso, né? Acho que também por isso que o pastor Jay Adams ficou tão incomodado, né, quando olhou para a situação da igreja e falou, a palavra de Deus fala que a gente deve se aconselhar, e a gente está buscando soluções fora da igreja, fora da palavra de Deus. A gente não está usando esse recurso tão rico e suficiente, como a gente tem falado, para cuidar do povo de Deus. E aí entra uma outra questão, pastor. Quem que pode aconselhar e quem que pode ou deve ser aconselhado? Dentro aí, então, da igreja, ou até pensando... pessoas fora da igreja, descrentes, quem que se encaixa aí em aconselhador e em aconselhado? Uhum. Quando a gente olha para esse processo, a gente olha para a escritura ela vai dizer que o conselheiro, ele necessariamente, vamos dizer assim, ele é
Todo cristão. Então, todo cristão ele é habilitado para aconselhar. Eu acho muito interessante quando quando nós lemos Jay Adams. Jay Adams ele foi um pouco assim dentro do seu contexto, né? Quando ele escreve Aconselhamento, o Conselheiro Capaz, né? Que foi o primeiro livro que ele lançou, que ele escreveu sobre o tema. Ele escreve ali para romper com o pensamento, né? Que estava em voga, né? Essa terceirização, essa entrega, né, do cuidado e do aconselhamento para teorias humanistas, né, que tinham como objetivo só o homem. E de Adams ele escreve lá: quem deve aconselhar é o pastor é responsável, né, exatamente dentro desse contexto no qual o pastor estava terceirizando o seu trabalho, né, e depois nós vamos ler que ele vai mostrar que não só o pastor, mas também todos, né, toda a igreja, ela é responsável por esse cuidado mútuo, né. Então, primeiro, eu quero colocar um peso maior, né, a tarefa de aconselhar, ela vai pesar sobre o pastor. O pastor, ele não vai conseguir fugir dessa responsabilidade, ele é, por vocação, chamado por Deus para cuidar de pessoas, e cuidar de pessoas envolve cuidar da alma das pessoas, cuidar dos dilemas das pessoas, cuidar dos pecados das pessoas. Então, o pastor, ele é este primeiro responsável, vamos dizer assim, pelo cuidado. Pesa sobre ele mais responsabilidade, né? Mas a Escritura, ela vai me alertar e vai mostrar que eu preciso alertar toda a igreja a este processo. Então, o texto que nós lemos, ele fala dessa mutualidade. Então, Colossenses vai falar dessa mutualidade. Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, vai falar dessa mutualidade. Quando ele escreve a Romanos, ele vai falar dessa característica da igreja, né? Então, a Bíblia é muito clara em dizer que o aconselhamento ele deve ser praticado pela igreja. Ele é mútuo, e isso responde à segunda pergunta, né? Quem deve ser aconselhado? Todos nós precisamos de aconselhamento. Se você não precisar de aconselhamento, você não estará aqui na terra, você já estará no céu. Todos nós continuamos pecadores, todos nós continuamos sofrendo, todos nós continuamos debaixo das mazelas do mundo caído. Então, todos nós precisamos de aconselhamento. Por isso que é importante a gente voltar à pergunta anterior, né? Ela faz parte, é discipulado. Todo cristão precisa de discipulado. Todo cristão precisa de alguém que caminhe com ele, alguém que ele vai prestar contas. Então, isso vai desde o pastor, né, desde o presbítero, até o membro da igreja. E aqui eu não estou fazendo nenhuma posição hierárquica, né, colocando um como maior que o outro. Mas estou dizendo, mesmo aquele que tem mais responsabilidade de praticar, ele precisa também passar por esse processo, exatamente porque a Escritura fala dessa mutualidade, né, e a gente precisa zelar e cuidar uns dos outros. Veja, meus irmãos, como é muito importante nós prestarmos atenção àquilo que o reverendo Jones acabou de colocar aqui para nós. Olha o alerta. Nós precisamos nos aprofundar na Escritura. Deus deu esse dever à igreja. Esse dever é nosso. Nós precisamos buscar ser instruídos por ela, para que a gente possa instruir outros. E é importante nós buscarmos também conhecer o aconselhamento bíblico, né? Porque no discipulado, né, a gente se depara com situações assim, né, presbítero Mateus? A pessoa chega para nós e a gente começa a discipular e ela se sente à vontade, ela se abre e abrindo a vida dela, ela vai mostrando alguns problemas, algumas dificuldades que ela está clamando por ajuda. Mesmo sem expressar preciso de ajuda, o fato dela se abrir, ela já está mostrando isso. E se eu não tenho um conhecimento bíblico para dirigir a pessoa a entender o problema e resolver o problema no Senhor, eu posso perder uma grande oportunidade, né? E nós não podemos deixar isso passar. Nós precisamos buscar orientar sempre essas pessoas. Porque se nós não fizermos, eles vão buscar recursos fora. E esses recursos muitas vezes podem ser, inclusive, fora da própria palavra de Deus. E aí a pessoa vai buscar conselhos que não são conselhos que vão mudá-la totalmente numa direção,
do viver para glorificar a Deus, né? Então, veja como isso é muito importante, né, presbítero Mateus? Sim, e interessante também lembrar que todos nós precisamos de aconselhamento, todos nós precisamos de discipulado, que o reverendo Jonas falou para a gente, né? Muitas vezes a gente tem a impressão de que só aquela pessoa que está com um problema muito grande, que está com uma depressão muito forte, que está sofrendo muito com ansiedade, agora que ela já tentou de tudo sozinha e não conseguiu, aí ela vai procurar a ajuda do pastor, ela vai procurar a ajuda de algum irmão que ela confie bastante. Mas é importante isso, todos nós estamos vivendo num mundo caído, com sofrimento, com pecado, e buscando viver uma vida correta diante de Deus, buscando viver uma vida que agrada a Deus. Então, todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos passar por provações, por sofrimento, e então todos nós precisamos de alguém que nos ajude, de alguém que nos aconselhe, e Deus deu isso a nós, né? Deus deu isso a nós, a igreja, é um corpo vivo de pessoas tentando viver da melhor maneira, né? Uhum. E isso é muito importante. Então, se você está tentando viver uma vida cristã sozinho, né? Está tentando, vou estudar sozinho, vou conhecer tudo sozinho e vou resolver meus problemas sozinho. Repense. Deus te deu uma igreja, uma comunidade toda para exatamente te ajudar. Isso é um alerta, é uma exortação, é um conselho já para nós, né, que o reverendo Jonas acaba de nos deixar. E aproveitando até uma deixa, reverendo Jonas, que no comentário aqui do presbítero Mateus, ele nos proporcionou, muita gente tem uma dificuldade. Eles acham que o pastor conselheiro bíblico, ele pode tratar só de alguns aspectos. E quem deve tratar de casos, né, talvez na concepção todos patológicos, ou casos que nem são patológicos, mas são casos, né, como uma depressão, uma ansiedade, ou outra coisa qualquer, isso só pode ser tratado com a ciência. E faz uma separação, né, do homem. O que a Escritura nos orienta aí, e nós, conselheiros bíblicos, né, nós de fato temos todos os recursos, ferramentas, eu lembro que você disse que a Escritura é suficiente, né, e ela é suficiente então para responder e trazer solução para pessoas que passam por esses problemas da alma? Sim, a minha resposta simples, né, e objetiva é sim. A Bíblia é suficiente para lidar com todos os problemas referentes à alma, né, do ser humano. E aqui a gente precisa entender uma perspectiva importante, né? Geralmente, quando nós terceirizamos, quando há terceirização do cuidado da alma, quando há terceirização do cuidado daqueles que estão ao nosso redor, e nós colocamos estes nas mãos daqueles que seguem uma teoria humanista, uma chamada ciência de observação comportamental e coisas desse gênero, né? Nós estamos aqui aplicando uma antropologia errada. Então, geralmente, quando acontece isso, a pessoa ela vai olhar para o homem e vai ter mostrar que tem uma pequena dificuldade na concepção do homem. Então, geralmente, essa pessoa vai dividir o homem em 3 partes, né? Então, ela vai dizer assim, olha, o corpo, o médico cuida, o espírito, o pastor, né, cuida, e a alma está ali nesse limbo. Quem cuida, então, é aquele que se especializou em cuidar da alma, né? Que segue a famosa psicologia, né? Então, há várias teorias das psicologias, que é o estudo da alma. Então, a gente meio que segmenta o homem dessas 3 maneiras. E quando a gente olha para a Escritura, nós não vemos a Escritura segmentando o homem dessas 3 maneiras. Então, a Escritura vai dizer que o homem, ele é corpo, né? Ele é formado por um aspecto físico-fisiológico, e ele é formado
por outro aspecto chamado coração, né? A Escritura vai trazer esse termo constantemente, que vai ali compor, né? Esse espírito, a alma, são termos que são intercambiáveis na Escritura, né? Então, quando eu olho para uma concepção correta de quem é o homem, uma antropologia correta de quem é o homem, eu vou ver que a Escritura ela pode me ajudar a cuidar do homem. Por quê? Na Escritura nós encontramos quem formou o homem, nós encontramos ali a formação do homem e vemos que o homem foi criado por Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós já partimos desse pressuposto. Na Escritura nós vemos qual é o principal problema do homem, né? Então o principal problema do homem é o pecado. Você quer dizer então que todos os problemas, que todo sofrimento é pecado? Não, o homem ele sofre, mas ele sofre por causa da consequência do pecado. Então, vai estar diretamente e indiretamente ligado à queda. Então, nós não podemos fugir dessa realidade. Então, nós precisamos ter uma concepção correta sobre o que é pecado, e a Escritura ela vai me apresentar qual é a solução, né? E lá em Gênesis 3:15, nós já temos ali o que é chamado, né, de proto-evangelho, né? Vocês já falaram sobre essa viva esperança no programa anterior, né? Então ele já aponta para Cristo. E quando nós olhamos para Romanos, né, nós vemos essa mesma estrutura se repetindo em Romanos 1, 2 e 3. E Romanos, Paulo ele vai trabalhar teologicamente, né, e de maneira muito prática, que Cristo é a solução. E nós só encontramos a solução na Escritura. Então a Escritura nos aponta para a esperança. E a Escritura ela nos dá ferramentas que vão nortear como nós devemos enfrentar o pecado, como nós devemos lidar com o sofrimento, como nós devemos lidar com o medo, como nós devemos lidar com a ansiedade, como nós devemos lidar com os distúrbios que vão nos levar aos excessos, né? Então a Escritura sempre está nos alertando à moderação, ao domínio próprio, a não vivermos na glutonaria, a não roubarmos, a não mentirmos. Então, tudo isso que hoje é colocado como doença nesse grande espectro, né? Nós vemos que a Escritura ela vai abordar, e nós precisamos aprender a ler a Escritura corretamente, né? Não é simplesmente usar texto por pretexto, mas olhar para a Escritura e ver os princípios que a Escritura nos apresenta. Então, se você olhar para a Escritura, você não vai ver em nenhum momento a palavra ou a terminologia depressão, você não vai ver em nenhum momento a terminologia síndrome do pânico, você não vai ver em nenhum momento a terminologia TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, você não vai ver em nenhum momento o transtorno de déficit de atenção descrito na Escritura. Essas expressões não são descritas, mas a Escritura ela usa outros termos para falar desses mesmos problemas. Então, quando a gente olha para a síndrome do pânico, por exemplo, nós vemos a Escritura nos alertando sobre o medo constantemente. Nós vemos ali vários episódios de como Deus cuida daquele que sofre com o medo, de como Deus ali cuida. Nós vemos falando sobre a ansiedade diversas vezes. O próprio Cristo, né, faz ali no Sermão do Monte uma grande referência a respeito do não ser ansioso, né, pelas necessidades, pelas coisas corriqueiras da vida. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a depressão, né, nós precisamos primeiro, esse é um tema muito amplo, né, mas nós precisamos primeiro ver, assim, o que causou a depressão. A depressão, ela em si, ela não é o problema. Ela é um sintoma. Ela está mostrando que alguma coisa está errada com aquele indivíduo. Então, isso pode ser em várias áreas, né? Então, pode ser ali fisiologicamente, então pode ser um problema físico do corpo que leva a pessoa a ter os sintomas de depressão. Pode ser um aspecto espiritual. Pode ser causado por terceiros, pode ser até mesmo causado pelo próprio pecado, né? A pessoa ali, como o salmista vai dizer, né? Os seus ossos, né? Foram esmagados, né? Esse era um sentimento que o abatia. Mas a Escritura fala de abatimento da alma, fala de tristeza, fala desse sofrimento que nos leva ao fundo do poço, né?
ali vivermos nesse abismo, né, um abismo chamando outro abismo. Então, assim, nós podemos encontrar na Escritura, e encontramos na Escritura, todos os direcionamentos e todos os princípios para lidarmos com todos os problemas do homem. E nós precisamos apenas deixar que a Escritura habite ricamente em nós, né? Conhecer a Escritura. Por isso que Colossenses 3, ele vai mostrar, né? Ele é o meu texto-chave, né? Sempre. A Escritura tem que habitar. Nós precisamos conhecer essa ferramenta. Ela é suficiente para cuidar do homem e das suas demandas. Muito bom. Acho que a gente teve uma aula aqui da importância da teologia para o aconselhamento, né? Fantástico. Porque sem conhecer a Bíblia, a gente não vai saber quem é o homem, a gente não vai saber qual é o problema do homem, a gente não vai saber qual é a esperança do homem. Então, o estudo da palavra é o que vai nos dar toda essa base, né, para o aconselhamento. E aí, então, pastor Jonatas, quando a gente já viu quem precisa de aconselhamento, a gente já viu quem deve fazer o aconselhamento, e aí, então, qual é o objetivo do aconselhamento? Então, se alguém chega para mim ou para qualquer um dos nossos ouvintes aí e fala assim, olha, eu estou precisando de uma ajuda, qual que é o nosso objetivo? Para onde a gente vai levar essa pessoa com o aconselhamento? Quando a gente olha para o objetivo do aconselhamento, a Escritura, nesse processo de nos mostrar como devemos viver, né, mutuamente, eu posso dizer, usando Colossenses capítulo 3, que o objetivo do aconselhamento é este processo de santificação, é levar a pessoa a ser mais parecida com Cristo. E eu quero gastar um tempinho aqui só olhando Colossenses 3 com vocês, né? Quando eu olho Colossenses capítulo 3, nós vemos aqui Paulo, ele trabalha uma estrutura teológica e prática, né? Essa semana eu ouvi uma exposição do Jay Adams, que está aí circulando, né? Que ele, lá de 84, que ele fala que aconselhamento e teologia são inseparáveis, né? E aqui é o que Paulo está fazendo isso, né? Paulo, ele começa o capítulo 3 falando da nossa união com Cristo. Então ele mostra exatamente esse aspecto teológico, né, da nossa união com Cristo, de quem nós somos em Cristo, né, dessa nova criatura que somos. E ele passa agora a descrever, a partir do verso de número 5, esse processo de santidade. Então ele vai dizer, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então ele começa a descrever, né, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, por essas coisas que vem a ira de Deus, né? Aí ele vai desenvolvendo, né, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mintais uns aos outros, então vocês precisam se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E aqui no verso 10 e 11, né, ele vai dizer assim, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aqui nós temos o objetivo do aconselhamento, é ajudar o cristão a ser cada vez mais semelhante à imagem daquele que o criou. Então, ele vai passar por esse processo, e ele vai desenvolver, então, a partir do verso 12, esse processo do revestir-se, né, do ser essa nova criatura, né, e ele começa, primeiro, vocês precisam entender que vocês foram eleitos de Deus, outro tema teológico, né, que muitas vezes buga, né, a cabeça, vocês são eleitos de Deus, e como eleitos de Deus, vocês, então, precisam se revestir de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ele começa aqui o processo de mutualidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, demonstrem o amor uns pelos outros, que a paz de Cristo seja o árbitro, né, no vosso coração, que a resolução dos conflitos seja em Cristo, né? Aí ele vai dizer... habite, né, ricamente, instruí-vos e aconselhai-vos, né, e tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Então, aqui é muito claro esse objetivo do aconselhamento, esse processo no qual nós iremos nos dispor a ajudar a outra pessoa a ser mais parecida com Cristo. E no aconselhamento, eu vou dizer, este é o objetivo que vai nortear o nosso aconselhamento, e eu posso pensar assim, ok, o que o aconselhamento, então, ele vai fazer, né? Qual vai ser o seu alvo? Primeiro, a gente precisa entender que no aconselhamento nós vamos ajudar nesse processo de discernir, né, desejos, pensamentos e comportamentos que Deus deseja que nós mudemos, né? Nós vamos usar a palavra por meio do Espírito Santo, isso aqui é um ponto muito importante. Todos somos chamados, todos somos habilitados para aconselhar, mas nós dependemos do Espírito Santo para mudar os desejos, os pensamentos e os comportamentos daqueles que estão ao nosso redor, né? E a gente vai, nesse processo, chegar onde? No coração. O objetivo do aconselhamento, o alvo do aconselhamento, onde nós queremos chegar é o coração. Lembra que eu falei sobre a definição do ser humano agora há pouco? Ele é coração. E a Escritura constantemente vai fazer referência ao coração como sendo essa essência daquilo que o homem é, né? Essência daquilo que o homem é em Cristo, é em Deus, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o coração, ele está afetado pelo pecado. Então, eu preciso chegar ao coração. Então, o aconselhamento, ele vai trabalhar, sim, profundidade, né? Então, o meu objetivo não é só mudar comportamento. O meu objetivo não é só mudar a mente da pessoa. O meu objetivo é fazer uma ação completa por meio da palavra e da ação do Espírito Santo, né? Então, eu sou um instrumento de Deus ali para que o outro possa ter o seu coração mudado, o seu coração voltado para o Senhor, e isso, consequentemente, vai fazer com que a sua mente, né, os seus pensamentos mudem e, consequentemente, o seu comportamento também será mudado. Então, esse é o processo que nós vemos descrito aqui em Colossenses 3, né? Então, o objetivo do aconselhamento é fazer a pessoa ser mais parecida a Cristo, a semelhança de Cristo, dar esperança à pessoa, glorificar a Deus nesse processo, e nós devemos chegar sempre ao coração, né, daquele que está ao nosso lado. Coisa boa, rapaz. É um bate-papo tão gostoso que não dá vontade de parar, né? Nossa, que aula, Reverendo Jonatas, que aula. Eu falei para vocês que o nosso convidado era muito especial, de fato é. Então, eu quero inclusive que o Jonatas, né, fale para nós. Eu sei que ele tem aí, no mestrado dele, ele defendeu uma ideia, né, muito interessante. Fale para nós, Jonatas, qual foi, para o pessoal saber, né, até te conhecendo um pouco mais, além de toda a exposição que você tem feito, qual foi o que você trabalhou na sua monografia, se foi uma tese, o que você defendeu, o pessoal saber o quanto que você tem aprofundado, né, nos estudos do aconselhamento bíblico, sem deixar de olhar para a ciência, buscar trazer respostas à luz de uma interpretação mais correta da ciência, né? Fale um pouquinho para nós disso aí. Depois a gente faz outras perguntas. Legal. Eu tenho que me segurar, gente. Eu falo muito, né? Eu vou me segurar aqui. Vale a pena. Para você falar mesmo. A gente só levanta a bola. Você tem que falar. Então, na minha tese, né, na minha dissertação no Andrew Jumper, eu trabalhei a ideia da síndrome do pânico. Então, a minha tese o título, né, o tema da minha tese é quase a minha tese, né? Então, uma contribuição para os estudos de transtorno de pânico, analisando, né, o DSM 3, 4 e 5 e trazendo uma resposta bíblica ao transtorno. Então, basicamente, na minha tese eu trabalhei a definição de síndrome do pânico, né, ou transtorno do pânico, vocês vão achar essas duas terminologias, né, partindo do DSM. O que é o DSM? O DSM é o Manual de Diagnóstico da
de doenças mentais, né? O Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, utilizado pela psiquiatria. E hoje ele está na sua 5ª versão e na sua 7ª edição. Então, hoje nós temos aí no mercado o DSM-5. Então, eu inicio a minha dissertação vendo o desenvolvimento desse transtorno. Esse transtorno ele surge na década de 80, com o lançamento do DSM-3. Então, quando eles lançam o DSM-3, nós temos aqui, então, a descrição nova, né, do transtorno de pânico, que é um desdobramento, ele está dentro do grande guarda-chuva de transtornos de ansiedade, né, e quando nós vemos ali, depois vem o DSM-4 e depois o DSM-5, nós vemos que este transtorno, ele sofre algumas alterações de definição, algumas alterações de tratamento e de abordagem e de sintomas. Então, basicamente, a estrutura que o DSM usa, ele passa por uma modificação. E algo interessante a se notar nesse processo do DSM-3 até o DSM-5 é que o diagnóstico ele se torna cada vez mais subjetivo. Então, não há uma precisão no diagnóstico. Então, só para terem uma ideia, o DSM ele vai apontar 13 sintomas que são característicos da síndrome do pânico, e desses 13 sintomas, a pessoa ela precisa ter, por um período de tempo, 4 deles ao mesmo tempo. Ou uma alternância, mas ele precisa ter fixo, de maneira fixa, né, vamos dizer assim, 4 desses 13 sintomas. O que acontece? Esses 13 sintomas são os mesmos utilizados em vários outros transtornos e síndromes. Então, ele se torna extremamente subjetivo. Você não tem ali um exame feito, né? E aqui o Dr. Matheus, né, pode falar mais sobre isso, né, nesse sentido, mas você não tem um aspecto fisiológico que vai te ajudar a testar, e você vai ter uma subjetividade muito grande, ligada a sentimento, né, a emoção, e ligada a aspectos externos, né? Então, geralmente, uma pessoa no transtorno de pânico, ela vai estar ali, diagnosticada com pânico, ela vai estar ali lidando com o seu coração, com o processo de antecipação, né, do amanhã, das coisas que podem acontecer. Isso vai gerar medo e automaticamente vai gerar na pessoa esse sentimento de não querer se relacionar, de não querer sair, de não passar em determinado local, de não fazer determinadas coisas. Então, isso vai acontecer. Mas aí você olha e fala assim, mas há sintomas físicos, né? Então, a pessoa com transtorno de pânico vai ter ali o coração acelerado, vai transpirar excessivamente, a boca vai secar, ela vai começar a tremer. Sim, isso acontece. Por quê? Nós precisamos entender que o ser humano ele não é um ser desassociado, né? Então, o ser humano, ele é, vamos dizer assim, né, parte física, e ele é coração, né, que vai envolver o que a Bíblia fala de alma e espírito, que nós falamos anteriormente, mas essas duas coisas são unidas, e consequentemente o que passa na minha emoção, na minha mente, no meu coração, vai responder no meu corpo. Então, quando nós estamos nervosos, né, normalmente, a nossa perna começa a tremer, a nossa mão começa a tremer. Quem de nós aqui nunca gaguejou, esqueceu palavras, né, quando estava fazendo uma apresentação, ou diante de um público, ou diante de alguém ali que era uma referência? Então, é um processo natural, é normal. As duas partes, elas são juntas, então vai ter sintomas físicos, mas necessariamente não significa que está sendo causado por algo físico. Então, trabalho essa primeira ideia, trabalho a ideia de Freud. Freud vai desenvolver a ideia de que não existe a síndrome do pânico, mas o síndrome do pânico ela faz parte da neurose de angústia, né? Então ele vai trabalhar essa ideia da psicopatologia, né, do pânico, meio que caminhando na contramão, né, do DSM. Então ele caminha meio que num caminho meio oposto ao DSM.
e depois eu vou apresentar uma abordagem bíblica, né? Então, o objetivo é exatamente isso, olhar para o que está sendo desenvolvido, falar, ok, vocês estão pensando isso, definindo dessa maneira, há pontos de observação que são interessantes, mas eu preciso passar isso pelo filtro da Escritura. O que a Escritura fala? E eu acho que esse deveria ser sempre o caminho, né? Eu deveria olhar sempre primeiro para a Escritura, né? O que ela fala sobre isso? Então, quando eu olho para a Escritura, eu vejo o medo sendo um dos temas mais abordados na Escritura. Então, essa é uma das repreensões que mais é feita pelo Senhor na Escritura. Não temei, não tenham medo, não temais. Nós vamos ver isso de Gênesis a Apocalipse. O medo, ele é um dos temas recorrentes em toda a Escritura. Começa lá em Adão. Onde que surge o medo? Adão. Gênesis 3. Quando Adão ele come do fruto, o texto fala que a resposta dele para Deus foi: eu tive medo e me escondi. Então, o medo dele fez com que ele se afastasse do Senhor, né? Com que ele fugisse do Senhor. E essa é a normalidade. O medo, ele faz com que nós voltemos para nós mesmos. Em última instância, o que o medo apresenta? A nossa relação com a morte. Então, em última instância, nós tememos, nós tentamos ali fazer esse processo, né, de tentarmos controlar as coisas, e quando nós descobrimos que somos incapazes, nós sofremos com ansiedade, com pânico, porque nós temos medo da morte, nós temos medo do que vai acontecer no amanhã, né? Então nós precisamos lidar com essa esperança. Então eu vou olhando, né, na minha tese alguns episódios, né, do medo e como Deus cuida do seu povo. Então lá Deus chama Adão, conversa com Adão. Em Êxodo nós vemos o povo ali no deserto, depois de ver, assim, os milagres de Deus, os sinais de Deus, né, ver as pragas, eles veem o mar aberto, eles recebem o maná, eles recebem as cordonizes lá no deserto, mas quando eles chegam no Sinai, eles se deparam com o poder de Deus. O que o texto fala? Eles tiveram medo e se afastaram do monte. E quando Moisés diz, ele fala assim, olha, Deus não quer que vocês tenham medo, mas ele quer que vocês o temam e se relacionem com ele. Então, nós vemos esse processo acontecendo. Quando nós vamos para Isaías, Isaías tem um fato bem interessante relatando ali sobre o rei Acás, e ele vai trabalhar ali que quando ele soube que os inimigos estavam vindo sobre ele, né, contra ele, ele tem medo a ponto de tremer-se, como os ventos chacoalhavam as árvores do jardim, essa expressão que é usada, né, por Isaías. E o Senhor olha para ele, manda o profeta e fala assim, não tema, eu sou com você, não tema, confie em mim, descansa em mim. Só que ali a gente vê um processo de alguém que não confia e descansa no Senhor, ele vai lá para os assírios, né, para confia neles, né, nesse processo, e nós vemos ali a sua queda, e o texto lá dos reis vai dizer que foi alguém que não andou nos caminhos do Senhor, e não esteve com Deus, né? Então o medo dele o levou para longe de Deus. Então a ideia é olhar para a Escritura e falar assim, ok, quando eu sofro com o pânico, o que eu tenho que fazer? Eu preciso entender o que é o meu medo, e eu preciso entender o que é a minha ansiedade. E eu preciso voltar os olhos para o Senhor, porque a Escritura me ensina que diante do medo e da ansiedade, diante do pânico, eu preciso me lembrar que Deus na Escritura já me alerta a não andar dessa maneira, a não ser dessa maneira, e eu devo confiar nele, eu devo descansar nele. Então, essa é a ideia. Então, a conclusão é exatamente alguns passos práticos, né, de como lidar com a síndrome do pânico, né? Então, em momento nenhum eu digo, olha, falo assim, você não tem síndrome do pânico, você não sofre com isso. Não, você pode sofrer com isso. Você pode estar sofrendo com isso, mas a minha ideia é trabalhar, ok, diante desse sofrimento causado pelo pecado, como que eu devo me comportar? A quem eu devo recorrer? A Deus. E eu preciso mudar muitas vezes, né? Aprender a passar por esse processo de mudança de nomenclatura, né? Às vezes nós absorvemos as nomenclaturas já com todo o seu peso, com toda a sua carga conceitual, e nós não submetemos essa nomenclatura à Escritura, né? Então, nós precisamos aprender a olhar para a Escritura
e ver o que a Bíblia fala, e lidar com o nosso coração nessa perspectiva. Então, basicamente, foi isso que eu trabalhei na minha dissertação. Graças a Deus por homens como pastor Jonatas, pastor Jay Adams, que a gente já falou, por tantos outros que, né, nesse meio tempo tem olhado. Eu só sou um grãozinho de areia. Tantos pastores que olharam para as Escrituras e, vamos dizer assim, interpretaram as Escrituras e trouxeram isso para o povo de Deus, né? Para o povo de Deus aprender a andar, a caminhar de uma maneira conforme as Escrituras, porque quando a gente abre a Escritura, não vai ter lá, né, capítulo 1, sobre o medo. O que Deus fala sobre o medo? Isso é um trabalho de alguém que vai ter que ler toda a Escritura, achar as passagens que falam sobre o medo, ver o que está se repetindo ali. É um trabalho grande, é um trabalho difícil. Então, graças a Deus por homens que ele levanta, né, durante toda a história do seu povo, para nos orientar, para nos aconselhar, para nos ajudar nesse caminho. Muito bom, pastor, muito bom mesmo. Excelente. Acho que já falamos bastante de aconselhamento, de como ele é aplicado na igreja, de quem pode fazer, muita coisa mesmo. Então, qual é a última pergunta aqui? Seria uma orientação para o povo de Deus. Quem está nos escutando agora se interessou, falou, nossa, olha, nunca tinha ouvido de aconselhamento, me interessei, quero buscar um conhecimento, quero desenvolver isso. O que essa pessoa deve fazer agora, pastor? Antes de entrar nessa sua pergunta, você me lembrou agora falando, né, desse estudar a escritura, né? Você não vai ter lá os temas todos, já não vai ter no índice, né, de lista. Eu li no início do ano um livro do Jay Adams que me marcou muito nesse aspecto. O livro ele não foi traduzido ainda, é What to Do on Thursday. É um livro que ele vai falar sobre basicamente exegese e hermenêutica bíblica, trabalhando o aconselhamento, né? Então a ideia é assim, a ideia do livro é você ouvir o sermão no domingo, aí chega na quinta-feira, né, to do on Thursday, na quinta-feira, você não está diante de uma situação no seu trabalho, ele vai trabalhar o livro todo, o caso do Bob, né, diante de um dilema no trabalho, ele fala, ok, como é que você vai aplicar isso agora, aquilo que você ouviu, como que você vai fazer, né? E uma das ferramentas que ele dá é mapeie a escritura, para que quando você passar por um dilema, você saiba o que está acontecendo. Então, leia a escritura fazendo um mapeamento. Olha, aqui nesse texto, o contexto, não tire texto do contexto, né? Mas nesse texto aqui ele está falando, vamos pensar, ansiedade. Eu vou olhar para o Salmo 119, lá ele vai ter algumas referências sobre ansiedade. Eu olho para Mateus 6, eu tenho ansiedade, eu olho para 1 Pedro 5, eu tenho ansiedade, Filipenses 4, eu tenho ansiedade. Então, eu marco o tema, ansiedade, e marco esses textos, porque isso facilita, né? Quando eu passar por alguma dificuldade, algum dilema, eu consigo olhar para a escritura naquele tema. Então, é bom fazer esse mapeamento, né? Então, reforçando aí isso que o presbítero Mateus disse, né? Faça esse mapeamento da escritura, né? E respondendo a sua pergunta, né, agora. Ok, você se interessou pelo tema, o que fazer? Primeiro, eu creio que escritura, conheça a escritura. Você não será um bom conselheiro se você não conhecer a escritura, não ler a escritura. Segundo, se consagre ao Senhor, viva uma vida de oração, isso faz parte desse processo. Quando Paulo vai falar aos Tessalonicenses sobre as virtudes recomendadas, né, ele vai falar assim, olha, vocês precisam se exortar, admoestar, amparar, mas ele vai dizer lá, logo em seguida, no verso 17, né, no capítulo 5, verso 14, ele fala sobre isso, e no 17 ele diz, orai sem cessar, né? Então é um processo comum, então você precisa estar vivendo uma vida de leitura da escritura e de oração, isso é fundamental, porque isso mostra a sua dependência do maravilhoso conselheiro, né? Então, quando nós lemos a escritura e oramos, nós estamos dizendo, olha, eu dependo de alguém
que pode fazer, né? Não sou eu que faço, mas é Cristo, é a ação do Espírito Santo que faz. Olhando de maneira agora, ok, leio a Bíblia, oro, isso é suficiente? Não, você precisa de ferramentas, você precisa se equipar, e é importante esse equipar. Literatura, leia bons livros sobre aconselhamento, mas não só, né, de temas, né, teologia do aconselhamento, introdução, não, leia livros sobre ansiedade, leia livros sobre depressão, sobre todos esses temas. Hoje nós temos na nossa língua uma gama de livros, né? Então nós temos aí, de maneira assim bem tranquila, eu falo assim, todos os livros da editora Nutra, compra e leia. Eles estão produzindo materiais e traduzindo materiais sobre aconselhamento, e é aconselhamento bíblico. Então ali você vai encontrar ferramentas riquíssimas para lidar com vários temas da sua vida. Lá dentro dessa gama de livros, né, há um material que é importantíssimo. Se eu pudesse aqui dizer, olha, você só pode ler um livro de aconselhamento na sua vida, leia Instrumentos nas Mãos do Redentor. Paul Tripp, editora Nutra. Se eu puder fazer assim, se você for ler um livro sobre o tema, leia esse livro. Esse é o livro que tem norteado, mudou muito a minha perspectiva, né, de aconselhamento, a minha prática de aconselhamento. É um livro que eu tenho aí lido quase todo ano, tão completo na área, né, de prática, de como fazer, de como abordar, de que perguntas fazer, de como levar esperança. Então é um livro que vai te ajudar muito. E você tem hoje ferramentas como palestras na internet. Então você acha muitas palestras na internet sobre o tema e cursos. Faça cursos de aconselhamento bíblico. Então hoje você tem aí o Ministério do ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Eles têm um curso, eles têm cursos específicos e modulares durante o ano, né? Mas eles têm um curso, uma conferência anual, que você vai lá, faz os módulos deles a cada conferência. É uma maneira de se equipar. Você que mora aqui em São Paulo, região, né? Tem o curso da editora Nutra. A editora Nutra tem um curso de aconselhamento bíblico. Se você quiser se especializar no nível mais, vamos dizer assim, quer ir mais profundo, né, há um mestrado em aconselhamento bíblico no Andrew Jumper, o mestrado que eu fiz em teologia pastoral. Então, você tem muitas ferramentas, né, que você pode aí a seu dispor para te ajudar nesse processo, né? E o meu grande incentivo é promova isso na sua igreja. Se você está interessado, chame pessoas para falar sobre o tema, equipe a sua igreja local para aconselhar. Isso vai ser rico e vai abençoar a vida da tua igreja. Então, assim, crie um programa de palestra, faça uma conferência, um curso na sua igreja, chame alguém para dar esse curso, se equipe, dê esse curso, treine pessoas. E isso vai fazer toda a diferença na vida da sua igreja. Então, basicamente, eu daria esses caminhos. Excelentes dicas, pastor. Muito, muito, muito bom. Então, meu povo que está nos acompanhando, por favor, espero que você tenha sentido estimulado a buscar o aconselhamento bíblico. E venha estudar o aconselhamento bíblico. Nos procure aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa ou na Igreja Presbiteriana da Barra Funda, o reverendo Jonatas. Ele já deu aí as dicas, né, da onde você pode encontrar cursos para se aperfeiçoar, para se equipar. Então vai aí na internet, procura essas escolas, né? Então, para juntos nós caminharmos na direção e levar as pessoas, de fato, ao entendimento mais claro a respeito do problema. Nós estamos perdendo tempo e deixando com que o nosso povo, que tenha as suas lutas, suas dificuldades na alma, ser tratado por pessoas que não leva a alma à compreensão de quem é o Senhor. E eu sempre falo algo muito interessante, reverendo Johnson, que quando a gente olha para Gênesis, né, você vê lá que Deus criou o homem e deu a ele a alma. Então, a alma pertence a Deus. Mas, por incrível que pareça, os problemas da alma nós levamos para pessoas que não
aceitam a Deus. E isso é contraditório. Se Deus dá alma ao homem, uma alma que é imortal, quem tem as palavras para a alma? Quem de fato tem a cura para a alma? Quem de fato tem a direção que a alma precisa? O próprio Deus, a própria Escritura. Então, tudo aqui, né, se remete a essa ideia. A Escritura é suficiente para tratar todo o problema. Então, vejam, foi um bate-papo excelente. Nossa, aprendemos muita coisa. E o reverendo Jonatas virá outras vezes aqui, depois, né, que a gente passar por essa questão da pandemia, ele virá direto do nosso estúdio para a gente conversar mais sobre outros temas. Você viu que ele tem uma tese sobre transtorno, né, transtorno do pânico. Então, veja, nós vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos destrinchar ainda mais o que ele já colocou aqui para nós, né, para a gente poder entender, e eu tenho certeza que pessoas que talvez estão nos escutando passaram ou passam, né, por problemas aí parecidos como esses que ele colocou, medo, ansiedade, transtornos diversos. Entender isso à luz da Escritura nos ajuda a ter uma solução, não é uma solução que seja pontual, né, mas uma solução que seja de fato eterna, porque nós olhamos por eterno, então, e ele nos ensina a viver. Então, eu quero dizer que foi um privilégio, reverendo Jonatas, poder ouvir essa aula que você nos deu sobre aconselhamento bíblico, né? Você é sempre bem-vindo nesta igreja, que também é sua igreja, né? Como você falou lá no começo, né? Um grande abraço aí também a toda a sua família, amada e querida também, e muito obrigado mesmo. E o que você tem para falar também para o reverendo Jonatas, presbítero Mateus? Agradecê-lo também, né, a gente viu, né, todos os passos que ele já passou, né, IBEL, JMC, o Jumper, uma outra graduação agora, e a gente se espelha nisso, então, né, o reverendo Jonatas não teve todo esse conhecimento, que é só uma parte, né, do que ele sabe que ele pôde passar aqui para a gente hoje, do dia para a noite, né, isso é estudo, isso é dedicação, e é assim deve ser assim, né, com todos nós. Muitas vezes a gente ficou empolgado com o que a gente ouviu aqui agora e a gente já quer sair falando para todo mundo, pregando para todo dando mundo, conselho do que vem na nossa cabeça na hora, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque muitas vezes as nossas palavras, elas podem acalmar e podem trazer o bem para as pessoas, mas elas podem ser pesadas também, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né, pastor? Receber o problema de uma pessoa e tentar apontá-la para Cristo, né? Apontá-la para a cruz. É uma responsabilidade muito grande, então a gente tem que buscar o preparo, a gente tem que buscar o estudo e fazer tudo com muito temor, né? Temor de que a gente, como o livro que o pastor falou, a gente é só um instrumento na mão de Deus, né? A gente é só algo que vai tentar, a gente é só, nós somos só pessoas que vamos tentar apontar os nossos irmãos para Cristo, né? Para falar assim, olha, siga ele. A gente também passa por nossas lutas, a gente também passa por desafios, e a gente não quer que as pessoas fiquem parecidas conosco, né? A gente quer que as pessoas fiquem parecidas com Cristo. Amém. Então, é isso aí. Foi um bom incentivo e uma boa introdução a esse tema tão grande e tão rico. Ótimo. Reverendo Jonatas, você tem, além do Instrumentos na Mão do Redentor, que é o livro, você quer indicar algum outro livro pessoal? Claro. O Robert tinha falado, né? Você indica 1 ou 2 livros. Eu falei, meu Deus, vai ser difícil indicar 1 ou 2 livros. Mas, assim, há uma sequência de livros. Então, assim, eu quero primeiro indicar autores, né? Então, quando você vê esses autores, você pode comprá-los, lê-los, que com certeza vai ser bênção na sua vida, né? Então, você tem Paul Tripp, você tem Ted Tripp, você tem Ed Welch, você tem Jay Adams, você tem David Powlison,
você tem o Robert Jones, Lu Priolo. Então, são autores que estão aí sendo disseminados, né, em português, sendo traduzidos, que você pode comprar livros deles que eles vão falar sobre aconselhamento, né? Além do Instrumentos nas Mãos do Redentor, a editora Nutra ela tem outros 2 livros que eu acho bem básicos e fundamentais, né? Que são Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e Suas Aplicações Práticas, do John Babler e Nicholas Ellen. Então, esse livro vai ser muito bom e muito prático. Você tem um livro que é de Ed Hindson e do Howard Eric, que é Nada Além das Escrituras. Esse livro é uma coletânea de artigos que vai falar sobre a suficiência das escrituras, vai falar como a escritura ela pode ser aplicada. Não podemos fugir do clássico, né, e dos clássicos, né, Conselheiro Capaz, do Jay Adams, e o Manual do Conselheiro Cristão, né, ambos da editora Fiel. Então, esses 2 livros vão te ajudar a entender, né, esse surgimento, né, desse movimento moderno, né, de aconselhamento. E há um livro que eu acho bem interessante, um livreto, na verdade, esse aqui, da editora Nutra, Aconselhamento Bíblico, o que o aconselhado deve esperar. É um livreto do Lu Priolo, um artigo que ele escreveu, que ele ajuda a trazer ele traz de maneira muito objetiva, dizendo assim, olha, você pode esperar do conselheiro e você pode esperar do aconselhado isso. Então é um bom livro para tanto o conselheiro quanto o aconselhado ler nesse processo, né? Então esses são alguns livros que eu posso aí pensar, né, indicar. Há livros também de John MacArthur, né? Há um livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico dele. Há alguns livros sendo traduzidos pela editora Peregrino. Há livros aí também sendo lançados pela ABCB, né? Eles têm lançado alguns livretos sobre o tema. Então, vale muito a pena olhar para esse material, olhar para esses autores e adquirir esses autores e lê-los. Eles vão te ajudar a ter uma boa dimensão, né, de todo esse processo de aconselhamento. Preciosíssimas. Gente, num programa, a gente está tendo aqui aula de diversos temas, indicações preciosíssimas de livros, de escolas, para a gente poder se preparar como conselheiros bíblicos. E eu quero então, Jonatas, te pedir para, em 1 minuto, vamos tentar, em 1 minuto, você trazer uma... Agora é o desafio. Agora é o desafio. Trazer uma palavra final, né, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Ok. Primeiro, lembre-se, todos nós aconselhamos. Então, você que está aí nos ouvindo, você é um conselheiro, você aconselha. Há um bom amigo, conselheiro bíblico, que ele diz assim, você precisa tomar cuidado com o conselho do ímpio e com o conselho ímpio. Então, tanto para ouvir quanto para dar. Então, assim, debruce sobre a Escritura, conheça a palavra de Deus, desenvolva uma vida de piedade, dependência do Senhor, e se disponha a ser um instrumento nas mãos do Redentor. O Senhor te capacita para isso, e você precisa aí, então, ativamente olhar para aqueles que estão ao teu redor e ajudá-los a serem mais parecidos com Cristo. Isso faz parte do teu chamado e da tua vocação como cristão, né? Então você se reveste como eleito de Deus, santo e amado, e viva essa mutualidade da Escritura. Então é isso que eu gostaria de deixar para você. Se aperfeiçoe, conheça, estude e se disponha para servir a Deus, cuidando uns dos outros. Excelente. Reverendo Jonatas, nos fala aonde fica a Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Ok. Eu vou ter um tempo para agradecimento ou é agora também? Aproveita, já agradece também. Tá bom. Então, assim, eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Barra Funda, igreja filha da Igreja Presbiteriana da Lapa, né? A nossa igreja fica ali na Barra Funda, Avenida Thomas Edison 320. Então, ela é ali uma rua que corta a Marquês de São Vicente, né? Tá bem pertinho do metrô Barra Funda, 4 minutinhos de caminhada da estação do metrô. E nós nos reunimos ali todo domingo, às 10h30 da manhã, para
cultuarmos a Deus como povo de Deus. Então, vai ser um prazer receber a sua visita lá com a gente e cultuar a Deus junto conosco ali na Igreja da Barra Funda. E eu agradeço imensamente, viu, o carinho de vocês. Vocês disseram palavras mais do que necessárias, né? Vocês foram além do que precisava aí. Agradeço pelo carinho, pelas palavras de carinho. Não sou tudo isso, não. Eu estou aqui para servi-los e é um prazer poder caminhar com vocês, estudar com vocês e nós já tivemos boas experiências juntos aí, né, nessa área, nessa lida, e eu agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre esse tema tão gostoso, que é tão importante para a vida da igreja, e me coloco à disposição de vocês. Vocês já sabem disso, sempre que precisarem, estou às ordens aí para contribuir, ajudar e servir. Deus abençoe muito esse programa e que vocês continuem sendo bênção de Deus aí na vida do povo. Amém. Obrigado. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos contar sempre, viu? O povo vai pedir e a gente vai atender o povo e vai te chamar aqui para falar diversos outros temas a esse respeito. Então, muito obrigado. Obrigado, reverendo Jonatas. Obrigado por você se dispor a nos doar esse tempo, né? E crescermos juntos contigo, vendo o quanto Deus tem te dado, né, o conhecimento para equipar a igreja dele, né, levar os santos no caminho que agrada ao Senhor. Então, muito obrigado mesmo. Mateus também, né, vai agradecer. E depois, Mateus, aproveite e fale também da Igreja da Lapa, né? Onde fica a Igreja da Lapa e os horários dos nossos cultos nos domingos. Certo. Então, reverendo Jonatas, muito obrigado novamente pela participação, por todo o conhecimento e a prática, né, que trouxe para a gente. A nossa Igreja Presbiteriana da Lapa fica aqui no bairro da Lapa, em São Paulo, Rua Roma, 465, no centro do bairro da Lapa, próxima à estação de trem. Nós temos os nossos cultos aos domingos, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. Temos a escola dominical e estamos aí no mundo digital, né? Com Facebook, YouTube, agora com a rádio também, novidade agora desse fim de ano de 2020. Instagram. O Instagram também, bastante coisa, gente. Mas tudo para quê? Para buscar disseminar o evangelho. Então, a gente está tentando usar essa tecnologia e essas ferramentas que Deus tem nos dado para que pessoas ouçam do evangelho, né? Então, pega esse link, distribua, jogue nos grupos aí. Às vezes a gente passa tanta coisa nos grupos sem nem ver o que é, né? E vamos usar essa ferramenta que Deus nos deu para disseminar o evangelho, para que pessoas ouçam do evangelho nesse país, nesse mundo todo, pela internet. Ótimo. Então, hashtag vem para Ipelapa, venha conhecer mais do Senhor aqui também conosco. Eu quero, então, deixar o nosso abraço carinhoso para você que ficou todo esse tempo aqui e que Deus te abençoe ricamente. Viva a esperança. Este é um programa de aconselhamento bíblico. Então, um grande abraço a você, meu querido ouvinte. Espere os próximos programas. Muitas novidades vêm por aí. Um abraço.